Bom dia, irmãos. Leitura da Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Leremos a partir do versículo 50 até o final do capítulo. Leitura responsiva da Palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Quero assentar-se, por favor. Vamos ter um momento de oração silenciosa, orando segundo o Espírito Santo colocar no coração de cada um de nós. Eterno Deus, nosso Pai, pela Tua graça e misericórdia, nos encontramos reunidos para a realização desta Assembleia Ordinária, que estamos iniciando, oferecendo este culto a Ti, Senhor, e nós Te pedimos plena comunhão contigo e uns com os outros,
E rogamos que o Teu Espírito Santo nos conceda adorar-te em espírito e em verdade e desenvolver todos os atos desta Assembleia de tal maneira que, segundo a Tua vontade, cuidemos das coisas concernentes ao Teu reino. Orienta-nos, ó Pai, pois, e abençoa-nos aqui. Derrama as bênçãos necessárias para as necessidades pessoais de cada um dos Teus filhos que pertencem a esta igreja e em todas as assembleias dos Teus santos em toda a terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Nós vamos louvar a Deus com o cântico Jerusalém. Ainda de pé, leremos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, os versículos de 1 a 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 10. Sabemos
que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Vamos ainda louvar a Deus com o cântico do hino 105.
Queira sentar-se, por favor. Primeira carta de João, capítulo 3. Versículos 1 a 6. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 a 6. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém. Irmãos, antes de iniciar a exposição dessa passagem, eu quero aqui publicamente acertar as minhas contas com a mocidade, porque eu fiz um compromisso de comparecer a uma reunião da mocidade na última sexta-feira, anteontem, e eu não compareci. Então, os jovens certamente estão frustrados comigo, talvez ressentidos, e eu aqui, eu não quero me justificar, mas dar uma satisfação, talvez uma explicação do que aconteceu. Isso aqui é um lembrete dos que eu coloco sobre a minha mesa para não esquecer compromisso. Eu estive olhando para esse lembrete a semana toda, me preparando para o encontro com a mocidade. Só que nesse lembrete está escrito assim: sábado, mocidade. O presidente da mocidade me enviou mensagem me convidando para esse encontro no dia 26. Dia 26 foi sexta-feira. Mas como em 42 anos de ministério, em 99% das vezes, os meus encontros com a mocidade foram aos sábados, aí eu coloquei no lembrete, sábado, mocidade. E me preparei
a semana toda para vir ao encontro com a mocidade ontem, sábado. Aí, na sexta-feira à tarde, eu recebo a mensagem do presidente da mocidade. Pastor, o senhor está doente? O que houve? O senhor faltou a reunião. Imaginem os sentimentos que eu tive. Porque se durante o meu ministério a coisa que eu mais tive cuidado é não faltar a compromissos, isso me deixou realmente muito abatido. Eu passei mensagem para o presidente da mocidade pedindo perdão e disse para ele que eu ia fazer isso publicamente. Eu estou aqui publicamente pedindo perdão aos jovens pela minha ausência. Eu fui pego por um fenômeno psicológico que é muito estudado pela ciência, em que, pelo fato da gente fazer as coisas sempre de uma mesma maneira, a gente fica preso naquilo. Eu simplesmente aceitei o convite para o dia 26 e coloquei sábado no meu lembrete. E foi para o sábado que eu me preparei. Não estou tentando justificar e nem explicar, mas apenas para dar uma satisfação aqui. E eu quis fazer isso antes de expor a mensagem, para que nós possamos acertar as coisas entre nós, de tal maneira que não fique nenhuma pendência, para que eu livremente possa falar das coisas de Deus pela palavra de Deus. Então eu conto com o perdão da mocidade e de toda a igreja, porque houve uma falha, houve uma falta de compromisso, e eu estou tentando explicar que não foi por esquecimento, mas por uma confusão de tempo aqui. Me desculpem, por favor. Bom, tendo dito isso, a passagem que nós lemos fala a respeito da esperança da semelhança. O apóstolo João, ele está dizendo que nós esperamos uma conformação com Deus através da semelhança. E nós devemos nos lembrar de que na criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz que então Deus criou o homem, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. A vontade de Deus sempre foi ter uma família de filhos com quem ele pudesse ter comunhão. A Bíblia diz que esse projeto de Deus foi feito antes da criação do mundo. Na sua carta
aos Romanos, Paulo escreveu o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aos que predestinou. A predestinação ou eleição, segundo a Bíblia, ela foi feita na eternidade. Não sabemos quanto antes da criação do mundo, mas foi antes que todas as coisas fossem criadas. Deus formou uma família, Deus elegeu cada um dos membros dessa família e os predestinou. Aqui há uma motivação, há um objetivo. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, à imagem de Deus, porque Jesus Cristo é a exata imagem do ser de Deus, e Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. E no texto que nós lemos, o apóstolo João está dizendo que, embora nós não saibamos ainda como havemos de ser, quando ele se manifestar, quando Jesus Cristo voltar, nós seremos semelhantes a ele. Uma das pessoas que mais conheceu a Deus na vida foi Davi. Deus revelou a Davi coisas extraordinárias durante toda a vida dele. E uma das coisas que Davi escreveu, fruto da revelação de Deus, diz assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. É como se Davi tivesse diante de uma janela do futuro que Deus abriu para lhe mostrar como seria a ressurreição. Davi escreveu vários salmos em que ele fala da ressurreição final, como o Salmo 16, por exemplo. Esse versículo que eu li para vocês está no Salmo 17, versículo 15. Jó também recebeu de Deus uma revelação a respeito da sua própria ressurreição. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Portanto, essa esperança da semelhança é algo que está plantado por Deus no nosso coração, na nossa alma. Nós fomos destinados para isso antes da fundação do mundo. Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Deus não pode falhar. A sua vontade é irresistível e a sua vontade sempre foi que nós fôssemos feitos à sua imagem e semelhança. Nem a queda estragou esse propósito.
o pecado distorceu em parte a imagem e semelhança com que nós fomos criados. Imagem e semelhança de Deus. Mas depois da queda, a Bíblia continuou afirmando que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ela não se perdeu totalmente. E então Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para se encarnar e comparecer diante de nós com a imagem e semelhança de Deus, com que Deus criou o ser humano. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a exata expressão do ser de Deus. E ele veio nos apresentar a Deus. Ele disse para os discípulos: eu e o Pai somos um. Quando Filipe se dirigiu a Jesus e disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus simplesmente disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes visto. Quem vê a mim vê o Pai. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, para se sacrificar em nosso lugar, para restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus. E Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, é o padrão dessa imagem. É por isso que o apóstolo João está dizendo que nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. A Bíblia diz que nós seremos, os que estiverem vivos, serão instantaneamente transformados naquele dia. Transformados em quê? Na imagem e semelhança de Deus. Agora, quais são as implicâncias dessas palavras que nós acabamos de ler do apóstolo João? No domingo passado, iniciando a exposição dessa passagem, nós dissemos que nós somos rejeitados pelo mundo, conforme está escrito aqui, porque nós não somos parecidos com o mundo. Nós somos diferentes. Nós somos alienígenas. O mundo nos considera uma aberração. E nos odeia. Porque a presença e a santidade de Deus em nós causa um impacto muito grande no mundo, fazendo com que as pessoas se tornem conscientes dos seus pecados. Nós, ou a presença de Deus em nós, lembra às pessoas que elas estão erradas, que elas são culpadas, que elas são pecadoras e que terão de prestar contas a Deus em um determinado tempo. As pessoas não gostam disso, as pessoas não gostam de nós.
elas percebem que há a presença de Deus em nós, porque o Espírito Santo está em nós, fazendo com que as pessoas percebam que elas são pecadoras. Nós estamos sendo aperfeiçoados para sermos segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Estamos sendo santificados dia a dia com essa finalidade. Deus está em nós. E isso não pode ser contido. Isso se espalha, isso transcende a nossa própria humanidade. E isso afeta as pessoas de uma forma que as pessoas se sentem incomodadas, desconfortáveis. E a Bíblia nos afirma que virá um tempo em que as pessoas elas vão procurar se livrar de nós. É por isso que João está dizendo aqui que o mundo nos odeia. Ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. João está estabelecendo dois tipos de pessoas no mundo. E não somente ele, mas isso está em toda a Escritura, desde o Gênesis. Desde o capítulo 3 de Gênesis. Lembram-se lá quando Deus estava julgando o pecado? Deus disse para Satanás, na forma de serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, falando com a serpente, e a sua descendência, a descendência da mulher. Desde então e até a volta de Cristo, haverá no mundo duas raças: a raça de Deus e a raça do diabo. João está dizendo aqui com todas as letras que nós somos filhos de Deus vivendo em um mundo de filhos do diabo. E ele diz: é por isso que o mundo nos odeia. Agora, diante disso, a palavra de Deus nos diz que a atitude que nós devemos tomar e a escolha que nós devemos fazer é viver vidas puras, vidas santificadas. Ele diz que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não pode viver pecando,
comete pecado, sim. Não há como não cometer enquanto estivermos carregando essa velha natureza. Mas o Filho de Deus, ele não vive pecando. O pecado não é um estilo de vida nele. Pelo contrário, o Espírito Santo que em nós habita, nos dá poder, nos conduz para a santidade. Jesus Cristo nos purifica todos os dias dos nossos pecados. Então, o que permanece em nós é a divina semente. E essa semente, ela vai produzir a imagem e semelhança de Deus que existia antes do pecado. Nós estamos caminhando para isso. E aqui então, versículo 3. Diz o seguinte: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, essa realidade que nos está sendo apresentada a respeito da esperança, da semelhança, ela deve nos estimular à santidade. Assim como Cristo é puro, nós somos chamados à pureza, à vida de santidade. Somos estimulados a isso. Há um poder dentro de nós que nos incentiva, que nos estimula a buscar a santidade. Nós queremos as coisas limpas, puras. A partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar um coração, esse coração tem ojeriza pela sujeira, pela impureza, pelo pecado. Ele quer se desfazer do corpo do pecado. Há uma ansiedade no crente em arrancar as vestimentas imundas e vestir roupas limpas. É por isso que a Bíblia fala tanto em desvestir-nos do velho homem e revestir-nos do novo. Nós queremos abandonar os trapos de imundície do pecado, porque nós fomos cheios da esperança da semelhança, e estamos cheios dessa esperança da semelhança. Nós vamos interromper por aqui, continuamos no próximo domingo.